um pouco sobre a sua história, Sim. né? Como tudo começou para a senhora chegar até onde a senhora... A minha história é muito interessante, sabe? Assim, primeiro porque eu estudei no Dom Pedro II, no Olegário Guimarães, né? Comecei minha vida estudantil. Eu era uma pessoa na adolescência, criança também muito tímida, entendeu? Tímida demais da conta. E aí, no colégio, estudei, fiz lá o curso de magistério. E, no entanto, é isso que eu acho interessante. Eu, por ser uma pessoa tímida, meus pais não criaram uma certa credibilidade na minha pessoa, entendeu? Por eu ser essa pessoa tímida. E quando chegavam as pessoas na minha casa, eu recuava, entendeu? Como, sabe? E a outra irmã minha era mais, sabe? Saliente, entrava, entrosava, batia papo, né? E eu sempre, sabe? Retraída, né? Aí, como é que essa mulher tímida ia ser professora? Então, meus pais, né? Achavam que eu não ia me alongar, né? E ter um futuro promissor, no caso, assim, né? Mas tudo bem, avancei, não sei. Até hoje, perguntas que me fazem ainda ficar sem resposta, eu acho que foi superação, né? Professora é falar com o público, né? Diversos tipos, né? Assim, adolescentes, crianças, e me inseri nessa profissão porque eu gostei da profissão, eu amei ser professora e amo ainda. Comecei dando aula no primário, depois fui para o colégio. Depois me tornei vice-diretora do Dom Pedro II durante 11 anos. Em seguida, entrei na vida política, né? 2 mandatos subsequentes. E depois me tornei diretora do Colégio Estadual de Urandi, presidente do Clube de Mães. E graças a Deus eu dei conta do recado, certo? Eu acho que foi um momento, assim, na minha vida, de uma grande vitória, certo? E meus pais, com isso, se sentiram orgulhosos, né? Da forma que eu me atuei diante das minhas atitudes, não é isso? Foi uma reviravolta na minha vida, a verdade é essa, certo? E aí, pronto, venci, estou aqui agora aposentada, né, dentro de casa, né? Mas volta e meia, sinto saudades das minhas aulas, dos meus ex-alunos, né? Que marcam, né, Anderson? É isso aí. Graças a Deus, fui uma pessoa atuante. E assim, ao assumir todos esses tipos, né, de setores, eu assumi com compromisso, né, assim mesmo de, certo, arregaçar as mangas, cumprir o meu dever, né, e dei conta mesmo. E até hoje a senhora é um exemplo para nós, né? Imagino, né? Sim, igual eu falo, né, hoje, igual você, né, são 2 pastorais e eu já estou, né, assumi a infância, né? E depois, agora pastoral da esperança. Pastoral da esperança, sim. Graças a Deus estou ainda. Sim, na questão da política, sim, né? Porque hoje nós vemos que essa questão da mulher presente na política não é tão comum até os dias de hoje. A senhora deve ter enfrentado bastante dificuldade, né? Bastante resistência. Sim, Everson, foi o seguinte, é interessante ressaltar essa questão porque eu vim de uma família de políticos, né? 2 tios que foram prefeitos de Urandi, né? Eles já se foram. E aí, então, por que eu entrei na política? Porque parece que já estava levando sangue e Orestes era vereador e no pleito seguinte ele não pôde mais se candidatar porque havia dupla filiação. O que vem a ser isso? É quando você está num partido e você muda para outro e não dá baixa naquele que vocês se encontravam anteriormente, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele, então, não deu baixa e aí ele ficou impedido de se candidatar novamente. Então, acharam por bem, né, na época, o candidato a prefeito me indicar, ou seja, colocando, né, substituindo, né? E aí, então, nossa, o professor ainda de 60 horas, né, de noite dando aula, ainda assumiu a campanha política. Fui, graças a Deus, fui bem, né? Atuei nos 4 anos como vereadora, né? É uma situação, sim, um tanto quanto difícil, porque existe o lado da oposição e da situação. Eu era da situação, mas o prefeito em si,
ele tinha assim porque ser mulher é como você fala, né? O machismo impera ainda, né? E acha que a mulher ainda tem que estar arraigada, né, aos princípios, né, do homem, né? Ter limites. A mulher não pode ultrapassar porque é mulher. Mas eu não via isso não me impedia de tomar minhas decisões, de buscar indicações, de projetos, nada. Eu ia em frente. Bem, venci o primeiro mandato e me recandidatei para o segundo. E não deu outra, graças a Deus, saí em primeiro lugar, certo? Bem votada na época. Me tornei presidente da Câmara. Tive embates com o executivo, com o prefeito da época, tive sim. Uma vez que muito assim, ele... O que eu posso falar assim? É uma pessoa, tipo um ditador assim, que eu quero dizer assim, que ele não abria brecha para a oposição. E eu, como presidente, estando naquela época como presidente, eu era uma pessoa muito democrática, certo? Como sou até hoje, graças a Deus. Então, para mim, dentro da Câmara de Vereadores não tinha nem opositor, né? E nem situação. Para mim, todos eram no mesmo nível. Todos eram vereadores, né? E isso incomodava o prefeito. A verdade era essa, né? Então, esses embates ocorriam porque, na verdade, ele queria que eu perseguisse. E não era, certo, o meu perfil de perseguição. E dessas discussões, eu mandei que ele fosse cuidar da função dele de prefeito, ou seja, segundo a Constituição brasileira, os 3 poderes, eles são harmônicos, mas independentes, né? Cada qual no seu lugar. Então ele tentava querer me manipular, fazer o que ele queria, na real, na Câmara de Vereadores, né? E diante disso aí, houve um rompimento, certo? Venci meu biênio, que são 2 anos de presidente, né, da Câmara, e aí venci, pronto, passou para o próximo colega, né? Mas tudo eu fiz, o que eu pude fazer. Tem lá o prédio da Câmara, na época ele mesmo perguntou se eu tinha dinheiro em caixa para poder mobiliar a Câmara. Eu falei que eu tinha. Ele, como assim você tem? Tenho, porque eu faço as minhas economias. O dinheiro não é meu, isso, o dinheiro é público. Então, aqui o que acontece? Você tem que trabalhar e saber trabalhar com a coisa pública, né? Você tem responsabilidade. E aí, então, isso incomodava, certo? Incomodava pela minha forma de atuar, né? E, no entanto, ele sempre ficava com o pé atrás, né? Nossa, onde é que ele já quer chegar? Onde é que ele sabe tudo, sabe? Eu não me curvava, eu não dava o braço a torcer, certo? Então, para isso incomodava, entendeu? E aí, pronto, no final, rompemos, né? E aí, pronto, parou. Também não quis mais ir para o terceiro pleito, certo? Aí fala assim, mas por que, professora? Infelizmente, é uma realidade nossa, é no Brasil inteiro, é a nível de Brasil, de país. Essa questão de comprar votos, vender seu voto, né? Então, logo que eu assumi o primeiro mandato para minha campanha, eu fui uma pessoa que chegava nas casas das pessoas para poder mudar esse perfil. Eu chegava e pedia o voto e pedia para que as pessoas confiassem na minha pessoa, certo? Que eu ia trabalhar em prol do município, de todos. Tudo bem. 2 meses se passaram e eu nessa corrida, né, andando e tal. Em seguida saíram e eu ia ser mais votada, aquele negócio todo. E aí então o que aconteceu com isso? Começaram a falar, né, que eu ia perder porque eu não estava dando nada, sabe, para ninguém. Eu falei assim, meu Deus, o que será da minha vida agora? E eu sou assim, quando eu entro eu não quero perder não, sabe? Eu quero, sabe, alcançar meu objetivo, né, de chegar lá. E daí foi quando então, meu Deus, é vergonhoso falar, sabe, Everson, mas a corrupção contaminou todo mundo, certo? Essa questão de você dar algo pelo seu voto, porque isso aconteceu comigo e eu não me sentia bem. Aí quando foi no segundo pleito, você gasta para você angariar o seu voto. Aí você trabalha
dá assistência, depois você volta de novo para tornar a gastar, depois você vem no terceiro para tornar a gastar, certo? Aí eu falei assim, não dá mais, não quero, as pessoas, infelizmente, elas querem isso, elas querem vender o seu voto, não é? E eu não estou afim mais de comprar voto de ninguém. Porque o papel do vereador não é isso. Não é comprar voto e vender voto, não, certo? É atuar frente ao município, né? É trazer benefícios, melhorias, condições de vida para as pessoas, né? Você vai ali, o legislativo é para isso, né? Para fazer leis, né? Para ser aprovada, apresentar projetos, para desenvolver o município. E daí, então, parte para quem? Para o executivo, né? Para ele dar o aval, porque todos aprovam, os edis, que são os vereadores, e aí o executivo vai o quê? Apenas assinar que ele aprovou e que vai executar a obra, né? Não é para você tirar seu dinheiro e dar, né, R$100, A, B, C, uns 4 sacos de cimento. Aí pronto, daí então, Everson. E digo para vocês, na minha época não havia corrupção. Não houve, melhor dizendo, não houve corrupção. Após a minha saída, certo? Parece que eu saí no momento exato, porque eu não ia suportar, sabe? A gente vê essa situação. Você que é honesto e vê aquela questão, sabe ali, sabe? Você ir comprar voto de vereador para votar no que o prefeito quer, sabe? Isso não é da minha índole, entendeu? Mas é isso aí. Inserir com vontade. Hoje, digo para vocês, hoje tem pessoas, por eu estar aposentada, fala assim, pessoas que sabem o que é honestidade, o que é transparência, falam assim, Lília, você tem que voltar para a Câmara de Vereadores, você tem que voltar, sabe, a ser candidato de novo, certo? O nosso município precisa de pessoas igual a você, certo? Mas do que adianta, como muito ditado, andorinha só não faz verão, né? Eu vou gritar, fazer acontecer, né? Combatendo a corrupção, né? Com o quê? São 11 com 10 contra, né? Não tem como, né? Então, eu deixei o canto no meu canto, né? E vamos para frente. Né? E torcer para que tudo, né, corra bem. E vocês jovens, né, ver quem sabe, chega até lá, né? E muda essa cara, né? E justamente, né, a nossa próxima pergunta seria uma mensagem que a senhora deixa para esses jovens que querem ingressar na política, que querem continuar e seguir uma carreira na pedagogia. Olha só. Eu, como professora, digo para vocês, eu trabalhei com vontade, sabe? Nossa Senhora, com gratidão, porque é gostoso você, sabe o que? Você trabalhar e ver, você ajudou um aluno e ele prosperou, e ele tá lá médico, sabe? Tá bioquímico. Gente, isso é tão gratificante, vocês não imaginam. Que você contribuiu para aquilo, né? Para o futuro brilhante daquelas pessoas. E hoje eu sinto, sabe, tão gratificada com isso, de ver meus ex-alunos, né, sobressaindo, né, em vários setores, né, da sociedade. E então, vocês, é isso que eu quero. Não está fácil, não está fácil. A gente está vendo que a cada momento, a cada período, né, a coisa está dificultando mais ainda. Né? Mas é isso aí, vocês têm que arregaçar as mangas, certo? Alcançar e buscar seus objetivos. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Né? Isso é de encher de orgulho. Né? A sociedade urandiense, certo? Professores que contribuíram para você chegar até onde vocês chegaram. Né? E mais, na política. Precisa de jovens com cabeça, sabe, assim, nova, com visão, ter aquela visibilidade de crescer, de combater essa corrupção, né? De mostrar outra realidade, que não é isso que vai à frente das pessoas. Né? Então vocês agora serão o quê? As outras, né, gerações para buscar esses ideais e tentar, certo? Não se corromper, não deixar, certo, serem corrompidos pela corrupção. Certo? Vocês têm que falar que não quer isso, que sabe? Mas vocês têm que ser mesmo, ter, sabe, a posição e a opinião própria, certo? E segura do que vocês querem na verdade, né? Nós temos que fazer isso, porque não tem condição, a situação é feia, é caótica. Você não pode assistir mais um jornal que só dá corrupção, não é? É triste, é terrível um negócio desse, né? E aí, os honestos recuam porque são poucos. Porque são poucos, né? Que querem, né, um trabalho digno, transparente. Assim?
E também eu digo para vocês, tem profissões também que é aquela coisa, né, que só querem ganhar o dinheiro. Eu digo para vocês, eu trabalhei 60 horas. Eu nunca preocupei, sabe, com quanto eu ganhava. Eu achava assim, chegou meu dinheirinho, eu vou pagar quem eu devo. Acabou, certo? Eu ralei, mas eu dei conta, não é? Porque 60 horas não é fácil, não é? Mas graças a Deus, hoje eu só tenho a agradecer, né? E alegria demais de ver meus ex-alunos, certo? Sobressaírem, nomes assim, sabe? Serem destacados. Isso é bom demais, entendeu? É isso aí, meus jovens, que vocês têm aqui nessa caminhada. Fazer diferente, tá? Eu gosto disso aí, dos jovens que querem e sabem o que querem. Não se deixem desviar. Por qualquer coisa que houver na sua frente, certo? Não se deixem ser manipulados. Né? Tem companhias, tem colegas, beleza. Se um quer isso, se você analisar, eu não quero isso. Você pode ser colega dele, você pode ser amigo dele, mas não segue. Né? Eu tinha colegas que desciam do colégio e paravam, vocês não sabem onde aqui, tinham chamado Zé Bastinho, ele tinha uma boate, tinha um bar. Elas desciam e falavam bem assim, Lília, vamos entrar aquele Zé Bastinho para tomar, olha bem, uma jurubeba, para você ver, para abrir o apetite, entendeu? E elas da farra, não tenho nada contra, mas eram minhas colegas de classe, amigas. Não, pode ir, fica lá vocês. E eu desci para minha casa. Não é assim? Então, não é porque você é colega, né, que você vai fazer tudo o que o colega faz, que o amigo faz. Não é assim? Então, pé no chão. Né? E não se deixe levar por esse lado errado. Tá joia? É isso mesmo que querem mais? Uma coisa assim, que a senhora falou, né? Desses jovens arregaçar as mangas e levantar a cabeça. Foi implantado o novo ensino médio. E, assim, são muitas matérias. O tempo é reduzido. Na aulas de português na semana nós temos 2. É uma coisa assim deplorável. Matemática também só 2. História temos 1. E outras matérias que eu não digo que não são importantes. Não são importantes, mas que poderiam aumentar, né, a carga horária dessas outras aulas. Nós que entramos ano passado, graças a Deus, não pegamos esse plano que começou a atuar esse ano. Mas nós estamos querendo nos posicionar quanto a isso. Muito bem. Eu digo para vocês que não é justo. Gente, como é que tem uma carga horária de apenas 2 aulas de português? Isso não existe. Para que isso? E no final? Como vocês sabem, vão se formar, vão ter a bagagem de conhecimento do português em si. É muito pouco. É muito pouco, Everson. Nossa, na minha época eram 5 aulas semanais e 2 de história, entendeu? Eram 4 de matemática. Gente, perfeito! E o quê? Alunos ainda não dominavam, não é isso? Não, como diz o outro, tinha aquela regalia de volta assim, não, eu passei, eu fui aprovado, ainda ficava em recuperação. A gente vê que o português em si ainda está muito fraco, não é assim? Em termos, né, de redação, né, de ortografia, não é isso? E agora eu reduzo para 2 aulas semanais. Que louco, isso não existe. Absurdo. E o que acontece? Cansam mais vocês? É cansativo. Porque torna-se enjoado, né? Sim. E aí, qual o tempo que vocês têm para preparar para estudar? Como que é isso? Porque vocês ficam, né? O tempo inteiro, termina o quê? 5 horas, 4 horas da tarde. E aí, as avaliações? Nossa, para vocês se prepararem. Não, eu digo para você particularmente. Eu não aderi, essa nova, sabe? Mudança não, esse novo ensino médio, sabe? Só para poder, a nível de propaganda, a nível de melhoria não, gente. Me perdi, mas isso não. Né? É ridículo, isso não existe. Isso não é educação. Eu acho que não. Isso é cansaço, sabe? É tornar enjoativo, é tornar arredio, entendeu, Everson? E se o aluno, num período só, não estava dando conta do recado, não estava querendo nada, imagine agora tempo integral.
Isso, sabe, é deplorável. E na questão dos professores, né? Conselho que a senhora dá para tornar, tentar formar jovens. Claro que o jovem tem que querer, tem que ter vocação. Mas assim, o professor sempre ajuda a desenvolver, né, essa vontade, essa vocação. Uma mensagem que a senhora deixa para os professores tentarem, assim, de uma maneira mais interativa. Olha, Anderson, é o seguinte, existe aquela questão da motivação, certo? É a motivação que atrai o aluno para buscar, para gostar e ser, sabe? Não, eu quero ser professor, certo? Porque, nossa, essa professora é um espelho para mim, é um exemplo, você entendeu? Você aprender, você buscar mais e mais conhecimento com ela, porque ela abre caminho para você, né? Mas tem professores, eu digo, é como eu falo, todas as professores são assim. Diziam para mim que eu não me preocupava com dinheiro, com salário, porque eu ganhava bem, mas eu não trabalhava. Não é isso, eu trabalhava. Eu não era a professora de entrar na sala de aula e estar lá, jogar atividade e ficar no braço de aula. Entendeu? Eu trabalhava, eu estudava, eu buscava, certo? Mas é o que eu falo, todas as profissões existe isso. Aqueles que querem de verdade ou aqueles que trabalham, sabe por quê? Por causa do dinheiro. É essa a pura verdade. Trabalhei como vice-diretora, trabalhei como diretora, então eu via tudo isso, eu sofria, eu passei isso na pele. Né? Sentia isso, falei, gente, isso é um absurdo. Não, e aí o que acontecia? Eu tinha meus filhos na sala de aula. E eu como colega, né, como mãe, eu conhecia quem era quem, certo? Quem era o professor compromissado e quem não era. Né? E isso desestimula. Quando vocês têm um professor bom e que chega outro, não é isso? Então, nossa, meu Deus, o que é isso? E hoje a gente percebe essa falta hoje que está tendo, gente. Ninguém mais quer ser professor. Certo? Por causa disso, porque está faltando o professor hoje. Eu estou falando mal não, mas é a realidade que eu vinha buscando e vinha vivendo e convivendo com isso. O professor hoje só fala em salário, que é mal reconhecido. Gente, mas isso não vem ao caso, certo? Você tem que abraçar, certo? A profissão. É você fazer o que você gosta. Se você não gosta, pede demissão, não dá pra mim, entendeu? A minha visão é essa. A minha postura é essa. Né? Não é você ser o professor faz de conta. De forma alguma. Né? Então, se você não quer ser professor, ou talvez não quer seguir por causa daquele outro que só lá batendo papo, coisa particular que não tem nada a ver com você, mas você se espelha naquele outro, porque não é num conjunto de todos, você entendeu? Que não existe uma exceção. Isso não existe. Sabe? Tem um que você quer seguir. E olha, não é falando mal não, mas eu tenho ex-alunos meus que é tão gostoso você lembrar e ouvir dos seus alunos, sabe? Contando histórias, sabe? Da professora Lília, disso, daquilo que marca, né? Como tem também, sabe? Alunos que marcaram a minha vida, certo? Isso é recíproco, entendeu? Então, eu falo nessa situação. Não se desestimulem, né? Busquem vocês se melhorarem, vocês mesmos, né? Eu vou me espelhar em fulano de tal, né? Eu vou em fulano de tal, não. Porque a verdade é essa, certo? Não é reconhecido, não é. Mas não é porque você não é reconhecido que você não vai também desenvolver seu trabalho, certo? Porque você está preparando um jovem para o futuro, certo? Tudo isso requer responsabilidade, compromisso. Entendeu? Nós agradecemos, foi breve, mas foi assim muito enriquecedor para nós, e eu tenho certeza, né, que para os nossos colegas que irão assistir essa entrevista será também de muita, vai agregar muito. Eu espero que vocês tenham gostado, porque sempre, meus queridos, eu sempre amei ser professora, certo? E é triste nós professores, sabemos que hoje nem todos os alunos sabem. Ninguém fala, você quer ser o quê? Né? Ninguém quer ser mais professor. Mas não falam, não visam esse salário, sabe? Visam ajudar,
certo? O seu aluno a crescer, a ser renomado na sociedade, certo? Isso é uma vitória que você conquista, tá bom? Então tá, joia. Muito obrigada a vocês. Gostei do papo, certo? E foi um prazer tê-los comigo.